Oi gente, tudo bom? E vamos falar do maravilhoso O Massacre da Família Hope. Vamos ficar um pouquinho aqui. A gente vai conhecer a Kitty, que é uma cuidadora. Sua última paciente veio a falecer e ela foi acusada de ter cometido o crime. Tem uma particularidade muito importante nessa história, no caso da Kitty, que a última paciente dela foi a mãe dela. E ela foi acusada, foi investigada e foi provado que ela não fez nada pra mãe. Ela errou sim, mas não foi ela a responsável pela mãe morrer. Acontece que ela ficou suspensa por 6 meses, voltou a morar com o pai e tudo, e a vida dela tá um balaio, tá tudo dando errado, sabe? Ela se envolve com um rapazote, né, só pra ter ali alguém e tudo mais. É tudo muito triste, até que passa ali os 6 meses dela de suspensão e ela vai voltar a trabalhar e ela vai ser designada para a Mansão Hope, que é uma casa onde um massacre, uma chacina aconteceu. Toda a família foi morta. Toda a família foi morta. A única sobrevivente foi a Lenora, que lá automaticamente foi acusada, não foi condenada porque não conseguiram provar que foi ela que fez isso. O crime aconteceu em 1929. Essa casa fica numa cidadezinha do Maine e fica na encosta de um penhasco, tá? Isso é muito importante, é muito relevante. A casa é muito relevante para a história e é sensacional o que o autor vai fazer com tudo isso. 50 anos se passaram, né, quando a nossa história começa, e a Kitty vai aceitar trabalhar ali. Ela na verdade não tem opção. Então o emprego dela é cuidar da Lenora, que com o passar dos anos teve vários derrames. Hoje ela vive 100% reclusa, não anda e não fala, mal se movimenta, na verdade. Acontece que a Lenora só precisa de uma nova cuidadora porque a anterior foi embora sem avisar, sem falar nada. Logo que ela chega na casa, ela vai conhecer a senhora Gurlan, sei lá o nome da mulher, que é a governanta da casa e que mora ali naquela casa desde sempre. Ela sempre trabalhou ali, tanto ela quanto o chefe de cozinha são os dois que sempre trabalharam ali naquela casa, tá? Desde que sempre. E não foram embora quando todo mundo foi embora, depois de todo o massacre, depois de todos os absurdos que aconteceram ali naquela casa. Acontece que uma das primeiras coisas que ela percebe quando ela chega na casa é que a casa está precisando de manutenção urgentemente. Algumas partes da casa são tortas e dá uma sensação de que a qualquer momento tudo pode ruir. O tempo vai passando, ela cria uma afinidade ali com a Lenora, elas desenvolvem uma comunicação e ela vai começar a descobrir que a Lenora é muito mais capaz mentalmente do que todo mundo imagina, e a Lenora resolve que quer contar a história pra Kitty. E ela começa a datilografar, né, porque a Lenora, ela escrevia muito bem e tudo mais, então ela tinha um sonho de ser autora, sonho esse que foi minado pelos pais e tudo mais. E ela vai contando tudo o que foi acontecendo e até chegar no fatídico dia, né, e o que estava acontecendo na casa, quem estava na casa quando tudo aquilo aconteceu, quando simplesmente mataram toda a sua família. Acontece que a Lenora, ela teve um filho. Ela engravidou, ela tinha um namorado, ela engravidou e ela teve essa criança que foi roubada dos seus braços pelo pai, e foi o que todo mundo acredita que desencadeou a ira dela, a raiva dela, né, todo mundo ali de dentro da casa, porque ninguém sabia que ela estava grávida, e que fez com que ela, mesmo ali recém-parida, tomasse essa decisão de acabar com todo mundo daquela família. Era uma família extremamente disfuncional. A mãe vivia dopada, trancada num quarto. Ela tinha uma irmã, a Virginia, que era a preferida do pai, e a Lenora não era relevante para nada. Tinha um porquê, né, e tudo mais. O pai era um homem nojento
num tanto, né? A Lenora viu algumas coisas, presenciou algumas coisas. Mas acontece que nem tudo que reluz é ouro, né, gente? Né? Essa história vai ter uma reviravolta que foi incrível, né? E o simbolismo que o autor usa é muito nítido, é muito claro. Pouco a pouco essa casa começa a se autodestruir. Lembra que ela tá num penhasco? Penhascos sofrem erosão, certo? Então de tempos em tempos pedaços da casa começam a cair no mar, né? Vai ser descoberto que na verdade a enfermeira anterior não fugiu, morreu, né? E vai ser descoberto algumas coisas que foram guardadas a 7 chaves durante 50 anos. Coisas essas que são mais absurdas do que o massacre de uma família inteira. E enquanto todas essas coisas vão sendo reveladas pra gente, a gente vai acompanhando essa casa se desmantelando. Por que eu falo que é um simbolismo sensacional? Porque ao mesmo tempo que a família Hope finalmente sucumbe, finalmente é destruída, a casa também. Então a casa vai representar o fim de toda essa família, o fim de todas as mentiras e o fim de todas as bizarrices que foram feitas dentro daquela casa. É como se a casa não aguentasse mais suportar o peso de tudo aquilo que foi feito dentro dela. É simplesmente maravilhoso. Eu poderia ficar aqui mais horas falando sobre esse livro, mas aí eu tenho que contar spoiler e eu não vou fazer isso. A única coisa que eu peço pra vocês é que vocês leiam. Não é uma história mirabolante, não é um inventor da roda, nem nada disso. Em alguns pontos essa história é extremamente confusa, parece que as coisas estão acontecendo de um jeito muito fora do que deveriam, que parece que falta ali algumas informações, mas eu prometo que quando a Kitty juntar todas as peças, vai fazer um total sentido e vocês vão me agradecer por eu ter pedido pra vocês lerem esse livro, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!